Ufa, ufa. Gente, a gente ganhou esse jogo porque a gente tem um milagre na zaga. Foi por isso que a gente ganhou. A gente ganhou porque a gente tem um milagre na zaga. Essa galera que tá saindo aqui merecia um prêmio. O Thiago Silva fez hoje aqui com o Fluminense exatamente aquilo que ele faz com todo mundo que joga ao lado dele. Pegou um bando que é fraco e transformou em algo bom. 1-0 Fluminense e Juventude, essa aqui é a análise pocket. E o Fluminense vence a equipe do Juventude. O Fluminense levou 3 pontos. Para agora, nesse momento, o que a gente vai olhar inicialmente é exatamente aquele ponto de que a gente fez 3 pontos, tá chegando na equipe do Juventude, na equipe do Bahia, tá chegando, Bahia perdeu o Bavi, tá chegando no Botafogo perdeu o clássico da rivalidade com o Flamengo, tá chegando na equipe do Mirassol, Mirassol foi indo embora, né? Mirassol tá indo embora. A gente tá nos pontos, o primeiro olhar é esse, positivo. Vencemos em casa o Juventude, que era obrigação. Mas convenhamos, né? Partida ridícula do Fluminense. Amanhã de manhã, quando passar o êxtase de uma vitória absurda, com o gol do Thiago Silva, emocionante, não sobra nada desse jogo. Melhor, sobra muita coisa ruim. Muita coisa ruim. E coisas ruins começando pela atuação em campo de jogadores, porque o Thiago Silva e o Fábio vão apanhar de graça. Thiago Silva e o Fábio vão apanhar de graça. Mas não sobra nada desse jogo de hoje, tá? Todo mundo mal pra cacete. Uma murrinha em alguns momentos e falta de qualidade em outros momentos. Aí, por outro lado, também a gente tem que acrescentar a quantidade de burrices feitas em campo. Devolvendo bola pro time adversário, com o time adversário fazendo cera. E só destacar aqui um ponto, tá? Senão eu vou esquecer. Jefferson Ferreira de Moraes. Arbitragem brilhante, tá? Uma arbitragem brilhante hoje aqui. Marcando, inclusive coisas contra o Fluminense, por exemplo. Teve 2 faltas de JK que a torcida chiou muito e foram faltas, por exemplo. Inclusive coisas contra a gente também. Laterais aqui que foram marcados contra o Fluminense. Mas assim, deu acréscimo, dentro do acréscimo, jogador do Juventude caía, ele mandava seguir e dane-se, aí os caras levantavam rapidinho. Condução boa, tá? Muito boa da arbitragem. Do Jefferson Ferreira de Moraes. Mas a atuação do Fluminense não. Vamos lá, vamos pra sequência, inclusive com erros do Zubeldia, tá? Dia pavoroso, Zubeldia. A escalação, por mais que eu tenha concordado, tá? E é um erro que eu também cometi. O John Kennedy em 20 minutos provou porque ele é titular no lugar do Germancano. Ou pelo menos deveria ser. Deveria. O John Kennedy não tá fazendo nada absurdo, gente. Nada absurdo. O que o John Kennedy tá fazendo é abaixo, inclusive, da qualidade que ele mesmo tem. E já é o suficiente, já mostrou que é muito suficiente para ser titular no lugar do Germancano e do Everaldo. A reta final mostrou isso. Agora, a gente precisa falar do Zubeldia. E aí, enfim, fiz uma mudança aqui de local, né? Lá em cima não tava dando mais pra gravar. Cara, e aí assim, vamos lá, pros erros do Zubeldia, né? Eu quero muito ouvir o que ele vai falar na coletiva, cara. Esse vai ser um jogo que vai ter vídeo da coletiva, do react da coletiva do Zuzuba, porque eu quero muito entender algumas coisas. Por exemplo, a primeira delas, como eu falei, qual é a lógica da escolha do Cano ao invés do JK? Essa eu entendo porque eu faria essa escolha, mas eu quero ouvir dele. Qual foi a lógica dele de escolher o Germancano ainda como titular? Beleza, cada um, né? Como eu falei, eu tenho o entendimento da minha lógica, mas eu quero saber dele qual foi a lógica. Que eu acho que foi uma lógica errada, como eu falei, assim como eu também estava errado. Eu quero entender dele a lógica do Serna. O Serna pediu para jogar? Provavelmente pediu. O Serna voltou lá de Nova York, onde estava jogando com a seleção colombiana, e pediu para jogar. Beleza. Ok. Tá, mas dito isso, com 10 minutos de jogo, eu virei pro Cauã Tinoco, eu já tinha percebido desde os 5. Virei pro Cauã Tinoco e falei, Cauã, sentindo o Ceará meio pesado, tá não? O Cauã, pode ser, papá. Aí o Lessa depois falou, não, também tá, o Germancano também tá jogando bem, né? E eu tô batendo nessa tecla. Com 30 minutos de jogo, o Kevin Serna já não tinha a menor condição de estar em campo. E eu falei, a única coisa que pode segurar o Kevin Serna é ele não querer um jogador agora tirar ainda no primeiro tempo. É a única hipótese que eu vi nisso. O Serna não estava pesado, não estava conseguindo correr, não estava conseguindo jogar, não estava conseguindo se impor fisicamente. Ele é um cara que se impõe bastante fisicamente. Ele é um cara que aparece bastante pro jogo. Ele é um cara que aparece muito pra jogar e assim, gente, eu amo o Kevin Serna.
Eu tenho uma das alegrias que eu tenho de ter cunhado o apelido Ayrton Serna. É de ter brincado com isso e tal, e de saber que esse cara se doa muito pelo Fluminense. Ele estava em campo e ele não tem a menor culpa disso. Mas com 30 minutos era para ter entrado o Riquelme. O jogo tava a feição do Riquelme. E eu espero que o Zubeldia tenha entendido isso e tenha dado o braço a torcer de que errou, não só de não tirar o Serna no primeiro tempo, mas de não tirar o Serna no intervalo e não tirar o Serna. Eu acho que foi aos 20 e tantos que o Serna sai. Isso se não foi aos 30 já. Eu vou até confirmar. Porque esse segundo tempo ficou num cenário tão absurdo que eu até confundi o espaço-tempo. Mexida, Kevin Serna. O Serna sai... Gente, o Serna sai aos 31 do segundo tempo a entrada do Riquelme. Vamos lá, mais erros. Antes disso, na primeira mexida que ele fez, quando ele mexe aos 15 do segundo tempo, o Zubeldia desmonta o time do Fluminense. O Juventude veio no primeiro tempo, acho que de maneira surpreendente, marcando muito mais no campo do Fluminense. Isso tem muito mais a ver com o Carpini do que com o Juventude. Tava marcando, pressionando, e de fato, 10 minutinhos iniciais ali é natural que o Fluminense tivesse tomado um susto com isso, eles tivessem cortado um ímpeto de um estádio que estava num público bem baixo. Merecem muitos elogios a galera que veio, tá? Mas o público foi muito baixo. Mas assim, o Juventude cansou, deu 30 no primeiro tempo, o Juventude cansou. E aí quando eles cansaram, acabou o jogo. O jogo ficou modorrento na reta final do primeiro tempo. O Fluminense não tinha, tava com dificuldade. As poucas bolas que chegaram pro Lima em progressão, porque o Lima não é o Lúcio Acosta, mas ainda assim ele tinha recebido uma bola em progressão, ele soltou uma esticada no Serna na esquerda, que o Serna não consegue dar prosseguimento na jogada. Ele solta uma esticada na direita que o Canobi tenta 1 contra 1 e perde. O Lima não fez muito, mas o pouco que fez também não funcionou. E aí ele decide tirar o Lima e, sem ter o Lúcio Acosta, sem ter o Ganso, tendo o Lescano, ele desmonta o Fluminense, pô. O Zubeldia, eu queria muito entender a lógica que ele teve aos 15 minutos do segundo tempo de colocar o Germancano junto com o JK. O JK entrou bem, como eu falei, foi certo uma mexida de tirar, de colocar o JK em campo. E aí ele bota o Fuentes para atacar muito mais pela esquerda. O Fuentes que mais uma vez prova por que é reserva do René. E ele desmonta o meio de campo do time, porque ele tira o Lima, fica um 4-2-4, o Fluminense passa a não ter armação e passa a ter um círculo em campo. O Fluminense era um círculo, o meio completamente vazio. E aí o que o Juventude faz? Começa a ter chance. O Juventude começa a aproveitar. E vem, chega na reta final do jogo, a ponto de, mesmo depois das mexidas que ele fez, e aí esse vídeo ficou todo picotado, então eu não sei se eu falei isso aqui, mas assim, a condição da arbitragem é condição boa, principalmente na questão das ceras e nos lances mais capitais, assim, de amarelo. De falta, na verdade, não é nem de amarelo, é de falta. E aí, assim, eu olho pra essa situação e eu penso o seguinte: tá, e aí? O que a gente faria na reta final do jogo? Pressão, bola na área? Era, mas totalmente inoperante. O Fluminense não acertava o gol do Jandrei, gente. O time que tem a pior defesa do campeonato saiu do jogo só tomando uma bola no gol, que foi o gol. Eles botaram bola na trave, no chute do Giovani, que tinha acabado de entrar. Teve o chute cruzado do Enio, que a bola desviou um pouquinho e saiu. Passou muito perto, quase o gol deles. Eles tiveram um contra-ataque desperdiçado por esse mesmo Enio. O Juventude mereceu ganhar o jogo, gente. O Juventude mereceu ganhar o jogo. Tem a euforia, por isso que eu quis gravar lá em cima, inclusive. Tem a euforia da vitória, que tem que ter, de olhar pra cima. Mas assim, o Fluminense, hoje, e eu vou reforçar um ponto que o Phil falou no pós-jogo lá, do Jornada. O Fluminense estar a 2 pontos do 5º colocado do Campeonato Brasileiro é uma vergonha para esse Campeonato Brasileiro. Mas por que o Fluminense está lá? Também porque tem jogador decisivo importante. O Riquelme ganhou uma pela direita. Já tinha sofrido uma falta anterior que ficou lá estatelado no chão. Enfim, problemas, né? De coisas que vai amadurecendo depois. Ele faz a jogada, cruza, o Thiago Silva pega errado, porque o voleio, a bola veio mais atrás. É um voleio de trivela de cobertura. E a bola entra e sai o gol. É aquele tipo de gol que a gente tem que debater a atuação. A gente tem que debater a atuação, mas a gente tem que comemorar a vitória. Eu vi gente falando bem assim: pô, mas é com esse time que vocês querem ir pra Libertadores ano que vem? Sim. Sim. Exatamente com esse time. Porque o time de 2008 do Fluminense é horroroso, a reta final, e a gente no milagre consegue uma vaga na Sul-Americana que a gente bateu na final em 2009. Então assim, um ano, meu amigo, não explica o ano seguinte. Eu quero estar na Libertadores no ano que vem, porque eu quero tentar ter chance de ser campeão da Libertadores. Se eu for pra Sula, eu não tenho chance de ser campeão da Libertadores. E é isso. O Zubeldia tem muitas explicações a dar. Porque assim, errou do início ao fim no jogo. Mas foi salvo porque o Thiago Silva faz isso. Ele salva muita gente à volta dele. E salvou mais uma vez.
1 a 0 Fluminense no Juventude. Essa foi a Análise Pocket. Tamo junto, até a próxima. Valeu.